Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevistas do Grupo Hoje de Comunicação. Os nossos convidados de hoje são o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano, Geraldo Garipo, e o presidente da Comissão Eleitoral do Conselho Tutelar do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Suzano, Carlos Araújo. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Léo. Agradeço aí pela oportunidade. Obrigado, Léo. Também agradeço a oportunidade. É um prazer receber vocês dois aqui. Eu gostaria de falar um pouco sobre os projetos desses dois órgãos em que vocês atuam. Um projeto que foi realizado em parceria entre o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e a pasta de assistência social, que foi o Alimentando Vidas. Eu queria entender no que consistiu essa ideia e quantas crianças e adolescentes foram atendidos mais ou menos. Conta um pouco pra gente. O Alimentando Vidas foi um projeto realizado pela Secretaria de Assistência Social, com recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Então o Conselho analisou o projeto, entendeu que o projeto era consistente. Então, através da captação de recursos do Itaú, foi possível, e recursos obviamente da municipalidade, realizar um projeto durante um ano de combate à insegurança alimentar. Nós atuamos fortemente na região da Casa Branca e ali na região do Vila Fátima, Jardim Buenos Aires, e tivemos ali 200 famílias atendidas durante um ano, num processo de combate à fome. Nos foi permitido adquirir alimento do agricultor familiar de Suzano, então a gente fortalecia o agricultor familiar. Esse alimento chegava às famílias vulneráveis, mas muito mais do que distribuição de alimentos, a gente trabalhou muito o processo de reeducação alimentar. Então ajudar essa família a entender como economizar nas aquisições de alimentos, como ter uma alimentação mais saudável, como preservar melhor os alimentos, como montar uma horta caseira. Então, a gente cedia o alimento para combater a insegurança alimentar ali, mas também havia uma troca de conhecimentos para essa família se empoderar e poder ter mais autonomia na sua alimentação, uma alimentação mais saudável. Então foi um projeto que foi realizado durante um ano, agora estamos aguardando aí relações aí com o Ministério do Desenvolvimento Social para poder ampliar esse projeto. Foi um piloto, nós temos grandes intenções de implantar vários módulos desse no ano que vem. E qual a importância, assim, claro, a gente já falando sobre segurança alimentar, ainda mais na cidade de Suzano, a gente estava conversando em off ali, como a cidade de Suzano é muito extensa, e principalmente a região norte muitas vezes é uma região mais vulnerável também. Eu queria saber como vocês analisam esses pontos, essas famílias que devem ser atendidas, para que vocês possam, eventualmente, esse projeto sendo expandido, atender um número cada vez maior. Então, nós temos... Quer falar? Não, pode ir, eu complemento. Então, o próprio Conselho, todos os nossos órgãos, mas e o próprio Conselho, são órgãos que têm medições, têm alertas, têm metas, têm índices que nos indicam onde tem bolsões mais vulneráveis. E a gente trabalha com esses dados em diferentes órgãos para que a gente possa focar a política pública. Obviamente que a gente tem uma demanda significativa de população em insegurança alimentar, e temos várias políticas de combate à insegurança alimentar no município hoje. Tem o Banco de Alimentos, que faz um papel muito importante. O Fundo Social, administrado pela primeira-dama, Larissa Schuch, cumpre um papel fundamental no combate à fome. A assistência social tem alguns programas, tem um benefício eventual que ajuda no combate à fome. Mas todos os órgãos, né, e em particular o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, nos ajuda fazendo apontamentos sobre quais são, e o Conselho de Segurança Alimentar também, quais são áreas ou populações que merecem uma atenção, né, Carlos? É isso. São famílias que também são referenciadas, né, Geraldo, pelo CRAS, de referência, então também são acompanhadas. Não é só o trabalho, né, da insegurança alimentar, também é feito todo um trabalho com essas famílias via Centro de Referência de Assistência Social CRAS, por intermédio do PAIF. Então é todo um conjunto de ações que a gente, né, conseguiu durante esse um ano implementar, que nem o Geraldo disse, né, através desse projeto piloto, e pretendemos a partir do ano que vem, mediante aí, né, cofinanciamento do Ministério do Desenvolvimento, expandir, quem sabe, né, para as outras áreas que a gente também já tem indicativo que estão necessitando que esse serviço chegue até lá. E Carlos, agora focando um pouco mais nessa questão do Conselho Municipal, muita gente às vezes não conhece o Conselho, muitas vezes as pessoas ainda, se não conhecem, nem sabem também a sua função. Eu queria que você contasse um pouco pra gente qual a principal função do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e qual a importância de ter um órgão como esse atuando na cidade. Vamos lá, o pessoal costuma dizer, né, que se conselho fosse bom, a gente não dava, mas nesse caso não se aplica, né? O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele foi criado em Suzano desde 1996, então é um conselho antigo e ele tem a função de elaborar política pública
e pensar ações e desenvolver programas, projetos voltados à criança e ao adolescente. No caso, né, a gente está falando de Suzano, então para as crianças e adolescentes do município de Suzano. Ele é composto de forma paritária entre membros do governo e membros da sociedade civil. Quando a gente fala em governo, das secretarias afetas, né, ao público de crianças e adolescentes. Então são representantes da Secretaria de Educação, Esporte, Lazer, Saúde, Assistência Social. Então a gente vai buscando, né, essas pessoas que têm o conhecimento e a sua pasta atua de alguma forma diretamente com a criança e o adolescente, e a sociedade civil são compostas por entidades que desenvolvem também serviços, programas, projetos voltados à criança e adolescente. Então você junta esse monte de seres pensantes e nós pensamos, né, em conjunto com o poder público, orientamos também o poder público na criação de novas políticas públicas ou melhoria das políticas que já estão sendo ofertadas, voltadas às crianças e o adolescente. O Conselho também tem o Fundo da Criança, né, o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, que nós temos um projeto, né, Geraldo, que foi implementado aqui em Suzano, Restitua Amor, pelo secretário aqui, em parceria com o Condicas, que nós tentamos sensibilizar, e é importante, né, você que está aqui me ouvindo nessa hora, você, pessoa jurídica, você, pessoa física, contribua com o Fundo Municipal. A doação ela é voluntária, você tem um abatimento no seu imposto de renda e ajuda, né, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente a desenvolver e criar novas políticas públicas para crianças e adolescentes. E só para a gente poder contextualizar, esse programa que o Geraldo falou do Alimentando Vidas foi financiado também com o dinheiro do fundo. Então, daí a importância. Sim. Essa é basicamente a função, Léo, do Conselho Municipal do Direito. E daí, por exemplo, a gente levantou alguns dados, a gente viu que em Suzano teve questões envolvendo já algum estupro de menores, que são uma situação que é muito difícil, que é só uma parte que é clara ali da violação dos direitos das crianças e dos adolescentes. Como o Conselho, ou também assim, órgãos ligados ali, assistência social, conseguem prestar ajuda a essas vítimas? Qual é o papel que os órgãos municipais têm ao ajudar essas vítimas, que muitas vezes são vítimas da violação dos seus próprios direitos ali? Então, o CREAS, né, que trabalha quando o direito já foi violado, né, o equipamento da assistência social, da política especial, ele atua quando o direito já foi violado do indivíduo, né? E o CREAS é porta de entrada para receber essa família, para receber esses casos e fazer um encaminhamento correto para garantir ali um conjunto de serviços necessários para que aquela família possa ser reestruturada ou para que aquela criança possa ter uma condição de acompanhamento devido. O caso chega até o CREAS muitas vezes encaminhado pelo próprio Conselho Tutelar. Então, o Conselho atua fortemente, né, na verificação do caso e na garantia da proteção a essa criança, uma medida protetiva àquela criança quando tem a iminência do risco, né? Então, na iminência do risco, o Conselho tem que atuar para que seja garantida a segurança, a integridade física e psicológica daquela criança ou daquele adolescente. Às vezes com afastamento familiar, indo para a família extensa, né, que são os outros parentes, ou com um acolhimento, a depender do caso. São muito, o nível as quantidades de possibilidades é muito grande. Sim. Mas o Conselho Tutelar deve atuar, o CREAS deve atuar, mas nós temos outros órgãos da administração, por exemplo, todo o serviço de saúde deve atuar para garantir ali os primeiros cuidados com aquela criança ou adolescente, tanto do ponto de vista psicológico, como do ponto de vista do combate a DSTs ou outro tipo de risco que aquela criança seja submetida. Então, é uma rede toda que se coloca ali para garantir que aquela criança ou aquele adolescente comece a ter uma superação daquela condição e, obviamente, saia da situação de risco dali para frente. Então, não é um órgão só que atua, são vários órgãos da assistência da saúde e o próprio Conselho Tutelar, que tem um papel fundamental, porque ele é o primeiro ali a tomar uma medida protetiva. É bem isso que o Geraldo disse, né? Normalmente começa, né, pelo Conselho Tutelar, e aí tem o desenrolar, que cada caso, né, como a gente está falando, né, em casos de estupro, acaba envolvendo diversos atores, Léo, da rede. E aí os atendimentos, a priori, né, o que cabe ao Conselho Tutelar é garantir o direito daquela criança que até então foi violado,
Em alguns casos, a criança acaba sendo colocada num acolhimento institucional, em outros não. Depende muito como se deu, quem cometeu o ato. Mas depois a gente tem o pós, né, pós-fato. E aí entra o CREAS, que vai atender essa família, entra a saúde, né, o nosso secretário Pedro Ishi, ele oferta, né, nos postos de saúde atendimento psicológico, que às vezes, em muitos dos casos, acabam sendo atendidos pelos psicólogos, não só às vezes a criança ou o adolescente, mas também a própria mãe. Né? O caso, às vezes, ele começa de uma forma e com o desenrolar esse caso se aumenta. Então, o nosso atendimento, ele não é voltado única e exclusivamente só para a criança e o adolescente. Às vezes, a própria família também necessita do apoio da assistência social. Então, a gente tem toda uma rede que atua nessa questão. Entendi. E, assim, diante disso, diante de todo esse aparato, dessa junção desses órgãos, eu queria saber, na opinião de vocês, quais são os maiores desafios em relação aos direitos das crianças e adolescentes em Suzano? Quais são os maiores desafios que vocês analisam diante dessas discussões no conselho, diante dos casos muitas vezes atendidos ali também na assistência social? Quais são os principais desafios que as crianças e adolescentes de Suzano enfrentam em relação aos seus direitos? Então, Suzano não diverge do resto do país em relação aos desafios impostos, a garantia plena de direitos à criança e adolescente. Mas a gente pode destacar aqui, né, algumas questões. Se você tem, obviamente, uma economia excludente, você tem um número de cidadãos e famílias em vulnerabilidade, isso diretamente vai atingir ali crianças e adolescentes que têm o seu presente, o seu futuro de alguma forma comprometido. Sobre vários aspectos, né? Sobre o aspecto da alimentação, sobre o aspecto da moradia decente, sobre o aspecto, às vezes, do acesso a serviços. Então, quanto mais vulnerável a família, obviamente que você tem ali direitos mínimos prejudicados ou em risco. Então, pensar sempre na estruturação da família, numa família, né, estruturada não só financeiramente, mas também harmônica do ponto de vista das relações, de uma paternidade responsável, de uma maternidade responsável, você constituir, ajudar uma família a se constituir nas relações e nos papéis é fundamental para que você tenha uma infância, uma adolescência saudável. Pobreza nunca impediu ninguém de criar seus filhos, de tê-los um desenvolvimento, né? Mas a desestruturação familiar às vezes sim. Então, os nossos grupos dos CRAS atuam muito nisso, nas relações familiares, no fortalecimento das relações familiares, para que a família se reorganize, para conseguir, obviamente, pensar no seu futuro. Mas nós temos desafios diversos, né? Você tem a questão dos abusos sexuais, que hoje são muito mais presentes ou são muito mais relatados. Pode ser que ao longo da história a quantidade fosse até a mesma, mas eles não eram tão perceptíveis. Hoje você tem uma série de crimes cibernéticos, que é uma novidade que a gente enfrenta hoje. Então, uma série de crianças e adolescentes estão nas suas casas, às vezes sendo abusados, e os pais não se apercebem disso. Então você tem dilemas vários. Nós temos uma juventude toda querendo entrar no mercado de trabalho, querendo se preparar para o mercado de trabalho a partir dos 14 anos, 14, 15, 16 anos, e tem poucas vezes oportunidades desse ingresso no mercado de trabalho. É um outro desafio sobre o qual a gente tem que lançar um olhar. Então, quando você pensa numa cidade, você tem que pensar no acesso à cultura, no acesso ao esporte, no acesso à saúde, no acesso aos direitos mínimos da assistência. Então, todos esses direitos são discutidos e devem ser garantidos pela cidade. São muitos desafios e cada órgão, obviamente, vai atuando nisso. Obviamente que o nosso público preferencial é o público mais vulnerável. É ele que precisa de uma atenção especial do Estado. E é ele a qual a gente dirige os nossos esforços, né? Eu concordo com tudo que o Geraldo disse. O nosso prefeito, ele costuma dizer que Suzano não é uma cidade perfeita, mas que a gente se empenha dia a dia para superar as dificuldades que nós temos. E assim, o sistema de garantia de direitos, quando a gente fala de criança e adolescente, existe um sistema que chama SGD. E ele é composto por o Ministério Público, o Judiciário, entidades, as secretarias que respondem, né, por crianças e adolescentes. E aí eu acho que Suzano ele tem uma rede muito boa quando a gente fala em sistema de garantia de direitos. Claro, ocorrem violações de direito, sim, infelizmente ocorrem. Mas Suzano hoje também consegue trabalhar de forma proativa, a gente também consegue trabalhar a prevenção.
Conseguimos prevenir todos os casos? Não conseguimos ainda, não chegamos nesse patamar. Mas nós conseguimos trabalhar na prevenção e quando um caso, infelizmente, acontece, nós também temos a retaguarda para essa criança, para esse adolescente. Longe do ideal, mas nós temos uma rede que é muito ativa, muito participativa, tanto o Ministério Público quanto o Judiciário são extremamente parceiros do Conselho Tutelar, do Conselho de Direitos. Em diversos casos a gente consegue trabalhar em conjunto aí buscando zelar e garantir o direito dessas crianças e adolescentes que eventualmente foram violados. E pode ser permite, Léo. É importante destacar na rede de garantia de direitos os dois órgãos, até para que o cidadão possa, o internauta possa entender essa estrutura, né? O Conselho Municipal de Direitos de Garantia do Direito da Criança e do Adolescente, aqui na cidade que chama Condicas, ele atua na elaboração de políticas públicas, né? Ele reflete junto com o poder público, ele fiscaliza o poder público, é propositivo ao poder público, é um órgão paritário, poder público e sociedade civil, e ele ajuda a elaborar a política pública. E o Conselho Tutelar, que é eleito pela população, ele atua na garantia do direito ao cidadão. Então, um direito foi negado, na iminência do risco, ele vai atuar dentro daquilo que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, naquela garantia. Ele também pode ajudar na elaboração de políticas públicas, mas ele atua direto na defesa, né? Então, são dois órgãos distintos, né? O Conselho Municipal de Direitos e o Conselho Tutelar, que atuam de forma complementar, né? E não, inclusive era nesse ponto que a gente ia entrar, falar sobre a importância do Conselho Tutelar, porque nesse dia, no dia 1º de outubro, já acontecem as eleições do Conselho Tutelar, não somente aqui em Suzano, mas no Brasil afora. E eu queria, o senhor já destacou qual é a importância, a função do Conselho Tutelar, mas algo que a gente inclusive viu na sua coluna mais recente, falando sobre a importância do Conselho Tutelar, é que sua atuação é autônoma. Pode explicar um pouco mais ou menos como funciona essa questão? Qual a importância dessa atuação autônoma também para o Conselho Tutelar? O Estatuto da Criança e Adolescente, de 1990, ele estabelece, ele cria o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, cria o Conselho Tutelar, estabelece uma série de atuações para um, para outro e para outros atores ainda do sistema de garantia. Lá ele define, né, que cada município deverá ter pelo menos um conselho tutelar, composto por 5 membros, que vão atuar na garantia de direitos da criança e adolescente, fazendo lá o que está previsto no ECA, em especial no artigo 136, onde tem lá as suas atribuições definidas de proteção, medidas de proteção, que cabe orientação, cabe advertência às vezes aos genitores, cabe encaminhamento às vezes para acolhimento, para família extensa, cabe encaminhamento para serviços públicos, uma série de ações ali que competem especificamente a esse órgão. A gente fala que ele é autônomo porque não somos nós, a prefeitura, nem o conselho que define o dia a dia dele, nem as deliberações dele. Ele delibera sobre os casos, porque ele está em loco, ele tem contato com as informações, ele está vendo o cidadão, a criança e o adolescente, ele está entendendo o nível de risco que ali está posto e ele toma a decisão. A decisão, então, ele é autônomo, ele e o conselho, né? Ele conselheiro, junto com os outros demais conselheiros, é autônomo na decisão, não são outros órgãos que vão decidir por ele. Essa decisão só é revista pelo judiciário, caso seja necessário. Eu queria dizer, não quero deixar de dizer aqui, que nós temos 2 conselhos compostos por 5 membros, cada um deles, como é definido por lei, e eles atuam os 365 dias por ano, essas 10 pessoas. 24 horas por dia. Então, muitas pessoas falam, olha, o conselho não é muito presente, a gente precisava mais do conselho, mas esses 10 conselheiros, eles têm que dar conta de todo o território da cidade e dos 307 mil habitantes que existem, né? ou em especial adolescentes e crianças que estão dentro dessa população, mas é um grupo que é bastante demandado, digamos assim, e que tem uma atribuição muito importante. Então a gente respeita muito esse papel, a gente tem clareza da importância desse papel, eles zelam para as crianças que aqui estão, e o próximo conselho que será eleito é responsável ainda pelas crianças que nascerão ainda, né? Ele já tem que se preocupar com políticas para gestantes, com a política da primeira infância, para esse grupo que ainda chegará. Então, é um órgão fundamental, a gente respeita muito e a gente está muito comprometido nesse processo eleitoral. E eu gostaria de perguntar também, o senhor destacou essa questão de hoje, Suzano tem 2 conselhos tutelares. Se quisesse eventualmente ter um terceiro, qual é o processo para que isso ocorra, para que consiga, às vezes, assim, na próxima eleição, inclusive o tempo de mandato é de 4 anos, certo? Isso. Na próxima eleição, nós vamos eleger mais 5 conselheiros. Qual seria o processo para que isso ocorresse? Esse debate já ocorre hoje, já tem um debate hoje sobre o terceiro conselho, já existe apontamento para a demanda do terceiro conselho.
Nós optamos em não implantar o terceiro conselho nesse momento, até porque nós passamos por um processo de reestruturação dos 2 que já existem. A partir dessa eleição, nós redefinimos o território desses 2 conselhos e também fizemos toda uma discussão sobre rotinas mesmo desses 2 conselhos e otimização desses 2 conselhos, ampliando a estrutura deles, de veículo, de profissionais que dão suporte, para entender de fato a real demanda para a implantação do terceiro conselho, que pode se dar a qualquer momento, não precisa ser na próxima eleição. Legal. Em um executivo, tendo clareza disso, e obviamente tendo recursos, porque você tem um investimento de 600, 700 mil por ano, que se estabelece e nunca mais vai deixar de existir. Então, tendo clareza dessa demanda, tendo isso imposto, a qualquer momento o chefe do executivo pode implantar o terceiro e faz uma eleição suplementar e elege o terceiro conselho. Não sei se o Carlos... Não é isso, tá certinho, é exatamente isso. E diante disso, assim, eu acho que é importante esclarecer para a população quais são as atribuições de um conselheiro tutelar. Como seria mais ou menos talvez seu dia a dia? O secretário disse que às vezes eles trabalham 24 horas por dia, tem ali uma preocupação constante, mas quais são essas atribuições do conselheiro tutelar e a importância dessa pessoa, desse cidadão eleito, esse cidadão ou essa cidadã eleitos ali para o conselho tutelar? Qual a importância deles? Eu acho que esse é o ponto-chave de quando a gente fala de conselho tutelar, Léo. Porque a população, grande parte da população, eu não vou te dizer só de Suzano, vou te dizer a nível Brasil, não tem clareza para que serve o conselho tutelar. E utiliza por diversas vezes para com seus filhos, quer sejam crianças ou adolescentes, como da seguinte forma: eu vou chamar o conselho tutelar e você vai se resolver com o conselho tutelar. O conselho tutelar não é punitivo. Então, assim, é difícil você fazer com que a população entenda que o conselho tutelar ele não pune, ele garante direito. E ele nunca vai tomar uma ação, uma atitude que seja favorável à mãe ou ao pai, ou o responsável. As atitudes tomadas pelo conselho tutelar, Léo, são sempre visando o melhor interesse da criança e do adolescente. Então, se a população já entender que o conselho tutelar não é punitivo, que o conselho tutelar não dá nada. A gente queria de uma cesta básica, a gente vai lá, o conselho tutelar não dá cesta básica. Então tem muitas pessoas que acham que o conselho tutelar é assistencialista. Eles vão até lá e dizem, e tem muita gente que fala assim, a gente vai até o conselho tutelar, pede um monte de coisa e eles não fazem nada. Não é que não faz nada, é que você não está pedindo o correto. Então, primeira coisa que seria muito interessante a população entender, Léo, é que o conselho tutelar só pode ser acionado. Antes disso, não cabe ao conselho tutelar, no caso da mãe estar envolvida na ação, o pai estar envolvido na ação ou o responsável estar envolvido na ação. No caso desses 3 estarem envolvidos na ação, sim, aí o conselho tutelar ele age. Mas se for um caso que envolve o pai e ainda existe a mãe ainda é a responsável e ainda ela é obrigada a defender os direitos e zelar pelas garantias do seu filho, quer seja criança ou adolescente. Então, sempre, Léo, é a mãe, o pai ou o responsável. Esses 3 falharam, aí sim entra o conselho tutelar para garantir aquilo que a família deveria garantir e não está garantindo. Então, partindo dessa premissa, essa é a importância do conselho tutelar. É zelar pelos direitos de crianças e adolescentes, no caso, Suzano, quando a família, ou às vezes o Estado, por ação ou omissão, né, sempre se trata dessa forma. É ação ou omissão dos pais irresponsáveis, ação ou omissão do Estado, ou em razão da própria conduta, às vezes, da criança ou daquele adolescente. Então, o Conselho Tutelar age nessas 3 hipóteses. Ação ou omissão dessas 3 categorias aí. Entendi. E é importante dizer, né, que eles, só para deixar para o nosso internauta claro, né, ele verifica a denúncia, né, faz apuração de denúncia e toma uma atitude caso a denúncia proceda, caso haja um risco iminente à segurança física e psicológica da criança ou adolescente. Ele faz encaminhamento para serviços públicos, ele discute serviços públicos, ele faz acolhimento emergenciais se for necessário, ele faz orientação aos pais, às vezes ao adolescente. Então, ele faz um papel, várias ações, mas estão previstas em lei. Né? São bem descritas no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 136, então é algo bastante importante. Quero destacar que de 90 para cá,
Muito se combateu o trabalho infantil no território inteiro. Algo que era comum, era abusivo, era normalizado, normatizado. Foi combatido pela presença dos conselhos tutelares. Muita exploração sexual, do abuso sexual, foi combatido do Brasil afora, graças aos conselheiros tutelares. Então, muito a gente tem ainda a agradecer aos conselheiros tutelares. Mas não dá para imputar para eles um papel que não seja deles. Eles não são órgão de educação, né? Já tem um sistema de educação para isso. Eles não são órgão punitivo de criança e adolescente. O papel deles é da defesa de garantia de direito da criança e adolescente. A criança e o adolescente são entendidos como cidadãos a partir de 1988. Eles não são mais objetos dos pais. Eles são cidadãos, têm seus direitos, têm seus deveres, e o Conselho está ali para defender seus direitos. Outros órgãos é que cumprem seus papéis. Não pode imputar para eles um papel que não é deles. Claro. E agora, nessas eleições, eu queria saber mais ou menos, também para a população entender, quantos candidatos nós temos aqui em Suzano. Pelo que deu para falar, são quantas vagas? São 10 vagas, né? São 10 vagas para titulares. E ainda tem os suplentes. E tem os suplentes. E eu queria saber quantos candidatos são em Suzano e como seria possível, assim, eu conhecer. Porque não é igual as eleições gerais, que tem um negocinho, a quem faça, né? Mas não é igual o pessoal sai com um carro de som por aí. Como a gente sabe, a gente conhece um pouco mais desses candidatos? Hoje nós temos 17 candidatos e candidatas, né, aptos a participarem da eleição. A propaganda eleitoral se iniciou no dia 31 de agosto agora e vai até o dia 29 de setembro. O Condicas ele fez um material que já está disponível no site da Prefeitura, onde tem lá uma foto de todos os candidatos e seus apelidos eleitorais e os seus números que foram devidamente sorteados. E de inovação nós criamos também no site da Prefeitura, para quem acessar, né, lá o www.suzano.sp.gov.br, vocês vão descer até o final da página da Prefeitura de Suzano, vai ter lá um ícone de um ursinho desenhado. O ursinho acho que foi por conta minha, o desenho do ursinho. Eu não entendi o ursinho, mas eu acho que é em alusão à minha figura. Quando você clicar nesse ursinho, ele vai te redirecionar para uma página que tem a foto dos candidatos, e se você clicar num ícone que chama CV, você vai acessar o currículo pessoal e profissional de cada candidato e vai poder conhecer um pouquinho mais da história de cada candidato e escolher qual é o candidato que você vai querer votar no dia 1º. E daí, Carlão, conta um pouco pra gente como é o processo para que esses candidatos efetivamente se tornem candidatos. Como é que eu posso, assim, do nada, nas próximas eleições, eu quero ser candidato ao Conselho Tutelar. Qual é o processo pelo qual eu teria de passar? Perfeito. Nós iniciamos nosso processo, Léo, lá em março. É um processo longo, cheio de etapas. E primeiro começa com uma inscrição, ele tem que atender, são pré-requisitos documentais, algumas coisas norteadas pelo próprio ECA e outras normatizadas em legislação municipal. Então nós temos algumas questões que são básicas: idade superior a 21 anos, experiência no fino trato de direito, no zelo e garantia nos direitos de crianças e adolescentes, e ser uma pessoa idônea. Então você tem essas 3 categorias e tem algumas outras etapas que você tem que apresentar: certidão negativa de débito, criminal, federal, estadual, tem que residir no município de Suzano, tem que ter experiência de mais de 2 anos. Então lá atrás começaram com uma quantidade de candidatos, alguns foram eliminados na fase de inscrição, depois nós passamos para uma fase de prova. Foi a primeira vez que Suzano aplicou prova para todos os candidatos. Uma candidata foi eliminada na prova porque ela não atingiu a média mínima. Passado essas etapas, restaram 17 candidatos, que são aqueles que eu acabei de dizer, já estão aptos a receberem votos no município. E daí, depois nas eleições, quais são os critérios que vão eleger esses 10? Dos 17, 10 serão eleitos, e os outros 7 ficarão como suplente? Como funciona mais ou menos isso? Nós escolhemos 3 escolas, né? Foi um ganho que nós conseguimos nesse ano, Léo, que nós conseguimos descentralizar as escolas. Em 2019, nós pegamos 3 escolas na região central. Não porque nós quiséssemos isso à época, mas foi o que deu para se fazer mediante o material que o TRE disponibilizou para Suzano. Dessa vez o TRE ele conseguiu nos ajudar um pouco mais e nós conseguimos colocar 3 polos. Um polo na região sul,
em Palmeiras, no Dr. Anis Fadu, um polo na região norte, no Maria Elisa de Azevedo Sintra, e um polo na região central, no Antônio Marques Figueira. Então todas as escolas ao entorno desses polos foram aglutinadas, e o eleitor, vou te dar um exemplo, eu voto na escola Cruzeirinho, normalmente para uma eleição de vereador. Nessa eleição eu não vou votar no Cruzeirinho, eu vou votar no Marques Figueira. Então é mais ou menos essa alusão que o eleitor tem que fazer, e tem a lista das escolas, tudo bonitinho, publicado lá no site da prefeitura, no mesmo ursinho, é só acessar que também vai estar lá essa informação. A propaganda eleitoral para o Conselho Tutelar, ele parte da premissa, Léo, que você não pode ter um gasto alto, você não pode abusar do poder aquisitivo. Então, obviamente, eu tenho candidatos que eventualmente têm um melhor poder aquisitivo do que o outro. Mas o Conselho de Direitos, ele nivela de uma tal forma para que todos tenham o mesmo direito. Então, o que é que o Conselho permite? Santinho. Única e exclusivamente santinho. Não pode fazer bottom, não pode fazer camiseta, não pode fazer praguinha, não pode ter carro de som, outdoor. Pode ter internet? Pode. Ele pode fazer o vídeo, pode fazer a sua arte, mas não pode impulsionar. Porque senão tem gente que vai impulsionar com R$5.000 e gente que consegue impulsionar com 50. Então não é permitido o impulsionamento. E é no corpo a corpo, na entrega do santinho, nessa propaganda de internet, e a propaganda que o próprio Conselho também faz, só que o Conselho não faz propaganda do Léo, o Conselho faz propaganda dos 17 candidatos. Então é através dessa propaganda que os candidatos angariam e saem correndo atrás dos seus apoios, conversam com amigos, familiares, vão nas feiras, vão nos bairros, vão nas escolas, na saída, porque não pode entrar na escola para pedir voto, mas fica ali na saída conversando com as famílias, e assim cada um tem a sua tática de campanha e vai correndo atrás dos votos. E daí os horários de votação no dia 1º de outubro, são de que hora a que horas, mais ou menos? O horário, ele segue o horário de uma eleição normal. Os portões abrem às 8 horas e fecham exatamente às 17 horas nos 3 polos. Então o eleitor que tiver minimamente 16 anos, que esteja com seu título regular, estiver portando documento com foto, ele vai fazer a continha lá, ver a escola que ele vota normalmente. Ao invés de naquela escola que ele vota normalmente, ele vai no polo, vai procurar a sala da sua escola, no respectivo polo, e vai poder proferir o voto num único candidato. Não pode votar em mais de um candidato, é um voto único. Não pode rasurar a cédula, é importante falar isso para você, internauta que está nos assistindo. É um único voto, só pode ser xizinho ou pintando o quadradinho inteiro. Com caneta azul, não pode ser caneta colorida. Não pode escrever frases de apoio ao candidato na cédula, qualquer tipo de rasura, o voto será anulado. E só uma questão também que eu acho importante ressaltar, você destacou uma prova até que eles fizeram. Qual vai ser também a relevância dessa prova? Essa prova tem alguma relevância no pós-eleições? A gente estava conversando em off, a gente comentou um pouco sobre isso. São os 10 mais votados que entram assim de cara. Como é que funciona esse processo? Vamos lá, Léo. A prova, ela foi aplicada e já foi publicado o resultado no Diário Oficial, já é de conhecimento público das melhores notas dos 17 candidatos que hoje estão aptos. Para que vai servir a prova, a nota da prova? A nota da prova vai ser um fator balizador para a escolha do local de atuação que esse conselheiro vai trabalhar a partir de 10 de 1 de 2024. Então, os 10 conselheiros mais eleitos, que tiveram a maior quantidade de votos, em ordem decrescente, do maior para o menor, a gente vai remeter para a nota da prova também desses 10 primeiros colocados, e a maior nota é que vai começar a fazer a escolha do local de atuação desse conselheiro tutelar. Então, para isso, além de testar o conhecimento, específico na área da atuação, porque a nossa prova foi bem específica, ela foi voltada para a atuação do conselheiro tutelar e o ECA, mas naquilo que concerne a atuação do conselho tutelar. Então ela teve a sua importância, e essa nota vai ser considerada na hora da escolha do local de atuação daquele conselheiro tutelar. Claro. E, secretário, eu gostaria de saber também qual é o apoio prestado pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social nessas eleições e também para o Conselho Tutelar no pós-eleições. Qual é o apoio que a pasta de assistência social presta para esse órgão também? A competência do processo eleitoral é do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, o CONDICAS, e tem uma comissão eleitoral, o Carlos é presidente da comissão eleitoral.
Mas o Conselho depende integralmente da Secretaria de Assistência do ponto de vista orçamentário. Então, todas as demandas para que o processo transcorra têm que ser garantidos pela Secretaria e têm sido garantidos pela Secretaria. Então, produção de material, de cédula, de urna, material de divulgação, a inserção de material no site, tudo isso é intermediado pela Secretaria de Assistência e assim será até o processo eleitoral. Nós estamos tendo uma mobilização de mais de 230 funcionários que vão trabalhar nesse dia para garantir a funcionalidade, porque cada sala vai ter mesário, vai ter presidente, vai ter profissionais de apoio. Nós vamos ter 230 funcionários públicos trabalhando nesse dia para garantir, né, o funcionamento pleno da eleição e que ela seja com lisura, com transparência e com eficiência. Então, a Secretaria fica nesse papel de dar o suporte, eles decidem, o Conselho define os caminhos, as formas, e a Secretaria dá todo o apoio necessário para a eleição. E depois, no processo de capacitação também, esses conselheiros passarão por um processo de capacitação para que eles possam exercer sua função com a maior competência, sejam conselheiros novos ou conselheiros antigos, eles passam por um processo de homogeneização de conhecimentos, de trocas. O Carlos vai conduzir esse processo como um todo, teremos apoio também de profissionais externos, mas a ideia é garantir a maior competência possível para que eles possam realizar, para que a eleição possa ser realizada, eles sejam capacitados e possam assumir suas funções preparados. É importante dizer que o Conselho é estruturado pela Secretaria também, então o espaço onde eles trabalham, o veículo, o motorista, os apoios administrativos, os computadores, tudo isso é garantido pela Secretaria de Assistência para que eles possam cumprir a função deles. Um adendo que eu não queria deixar de dizer, Carlos, é que o voto ele não é obrigatório, né? Diferente das eleições de vereadores, não é um voto obrigatório. O Carlos já falou as condições de quem são os eleitores que podem votar, mas a gente espera que o eleitor participe. E o conselheiro ele é eleito pela população e ele só tem sentido se a população participar. Todo esse processo só ganha sentido com a participação da população, então a gente espera que o eleitor esteja conosco no dia 1 de outubro. Certo. E, por favor, Carlos. Complementando a fala do Geraldo, que eu também acho importantíssima, é dizer que assim, Léo, muitas pessoas, né, acabam dizendo assim, esse político que eu acabei elegendo não era legal. A mesma coisa acontece com o Conselho Tutelar, né? Então, assim, você que não participa desse processo, mesmo ele não sendo obrigatório, você tem que entender, Léo, que essas 10 pessoas que serão eleitas serão responsáveis por garantir e zelar direitos de todas as crianças e adolescentes suzanenses nos próximos 4 anos. Então, se você não escolher, ou se você escolher mal, é o que infelizmente nós teremos para os próximos 4 anos. Então a decisão cabe a nós, cabe a mim, cabe a você. Não é o fato de repente, olha, eu não tenho filho. Mas eu não tenho filho, mas Suzano tem diversos filhos. Não vai cuidar dos seus filhos, vai cuidar dos filhos de Suzano. Então é você pensar de maneira macro. É você levar em consideração, mesmo infelizmente não sendo uma eleição obrigatória, deveria ser obrigatória, mas o fato da importância do cargo e da importância deste órgão, deveria. Então, mesmo que não seja, a população tem que tomar ciência da importância de se votar nesse dia e não votar, Léo, porque você conhece, porque a pessoa é legal. Não, você vai votar naquele candidato que você tem a certeza de que vai zelar e garantir direito de criança e adolescente pelos próximos 4 anos. Isso é importante. Pode falar. Só dizer que a apuração será dia 2, né? A votação é dia 1, das 8 às 17, mas a apuração será no dia 2, lá no Paulo Portela, e ao final do dia será publicizado através dos meios de comunicações todos que nos apoiam, a Secretaria de Comunicação também da Prefeitura de Suzano vai estar divulgando os resultados. Nós teremos 10 eleitos para assumir Conselho 1 e Conselho 2 e possivelmente 7 suplentes, porque eles precisam receber pelo menos um voto para se consolidarem como suplentes. Queria agradecer os candidatos, nós temos 17 bons candidatos comprometidos nesse processo, então agradecer, porque colocar o nome, né, a julgamento público não é uma coisa fácil. Então agradecer os 17 candidatos e também agradecer os 10 conselheiros que estão hoje atuando e que cumpriram um papel importante nesses últimos 4 anos. Agradecer vocês pelo espaço, pelo grupo hoje. E eu gostaria de agradecer mesmo também a presença de vocês dois, agradecer a presença do secretário, agradecer a presença do Carlos, e eu abro esse espaço para vocês fazerem suas considerações finais.
Eu queria agradecer ao Grupo Hoje, aos internautas, a toda a equipe pelo apoio, pela oportunidade de poder falar sobre esse serviço importante, que é o do Conselheiro Tutelar, e também sobre o processo eleitoral que se avizinha no dia 1 de outubro. Dizer que nós estamos à disposição para contribuições sempre na Secretaria de Assistência, para que a cidade possa ser melhor para todos, possa ser mais justa para todos. Então agradeço pelo espaço, viu, Léo? Agradeço pela oportunidade de falar sobre esse importante órgão. Eu também queria agradecer o pessoal aqui do Grupo Hoje, o Valtinho, a Neuzinha, você, Léo. Gostaria de agradecer também o apoio, porque nós não fazemos nada sozinho, a comissão não faz nada sozinho, o conselho não faz nada sozinho. Então, novamente, eu gostaria de agradecer o apoio que o nosso prefeito Rodrigo Axuxi nos dá, o apoio que o Geraldo nos dá, porque, como ele bem disse, a gente pensa. Imagina, nós somos uma criança e é ele que paga os nossos sonhos. Então, a gente pensa e ele paga. Gostaria de agradecer todos os secretários que estão nos disponibilizando trabalhadores das suas secretarias que vão, né, atuar no dia da eleição e da apuração e deixar ressaltado que essa não é uma ação do Condicas, não é uma ação da comissão, é uma ação do governo de Suzano, da gestão de Suzano, né? Então são diversos atores, inclusive o prefeito envolvido, de modo que essa eleição ocorra da melhor maneira possível, que os 10 melhores candidatos sejam eleitos e que tudo ocorra dentro da normalidade. Então também gostaria de agradecer a minha comissão, que eu também não sou sozinho, 7 membros da comissão, e agradecer o Condicas na pessoa da presidente, que é a doutora Jaqueline, também agradecer todo o colegiado aí do Condicas. Obrigado pela oportunidade, Léo. Mandar um abraço para a Neuza, que eu não a vejo há algum tempo. Abração, Neuza. E gostaríamos apenas só de destacar que no dia hoje dessa gravação, esse dia 13 de setembro, é aniversário também do secretário Geraldo Garipo. Então, os nossos parabéns, os parabéns do Grupo Hoje de Comunicação ao secretário. Obrigado a todos. E eu agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui conosco neste programa e agradeço também a você que nos acompanhou até o final dessa entrevista. Muito obrigado e até a próxima.